Senhoras e senhores, é com muita alegria que iniciamos essa 34ª edição do Conversa com o Escritor, que hoje recebe essa figura, né, interessante, né, de uma escrita que chega, né, de fato para ficar e para balançar as estruturas aqui do conto, né, que é o Nivaldo Tenório, esse escritor querido, lá da cidade de Garanhuns, aqui do nosso estado de Pernambuco. Nivaldo, meu querido, seja bem-vindo ao Conversa com o Escritor. Para a gente é uma alegria, é uma honra contar com a tua presença aqui neste projeto, para a gente jogar conversa dentro e falar sobre literatura. Ô, Marcelo, muito obrigado pelo convite. É sempre bom essas oportunidades para a gente conversar com pessoas que gostam de literatura e, principalmente, a satisfação é maior quando a gente sabe que o programa como o teu, tem como objetivo maior o encontro com jovens estudantes, né? Eu acho que o escritor tem que falar para jovens estudantes muito. Hoje, talvez mais do que sempre. Que legal. Eu começo essa conversa, Nivaldo, te perguntando sobre como foi o teu primeiro contato com a literatura. Você falou aqui há pouco, né, nesse teu início, da escola, né, dos jovens. Como é que se deu esse teu início na literatura? Marcelo, para mim é sempre muito complicado falar sobre esse assunto, porque eu tenho medo que as pessoas pensem que eu esteja romantizando. Porque eu vivia numa situação, numa vida, numa casa, em que a literatura parecia uma coisa improvável, né? Os meus pais não tínhamos uma biblioteca em casa, os meus pais eles não têm educação, não tinham educação escolar. O que eles tinham e têm demais, porque ambos continuam vivos, era amor e carinho. Muitas vezes eu digo que o que nos salvou, a mim e aos meus irmãos, foi o amor e o carinho que eles souberam dar. Mas o livro, a literatura, parecia uma coisa absolutamente alienígena, totalmente desconhecida. Eu devo dizer que eu não tive também professores que me incentivassem a leitura. Quando eu conheci alguns professores que gostavam de literatura e que falavam comigo sobre livros, foi numa época já que eu gostava de literatura e que eu já lia, e eles ficaram interessados por mim justamente por essa minha faceta de estudante, de jovem estudante, que gostava de ler. E aí eu gostaria de citar duas pessoas maravilhosas nessa época, que foi o professor Nelson, de História, e o meu querido professor Maviael, que felizmente faleceu. Mas eu não tive esse tipo de coisa, né? Agora, desde cedo, por alguma razão que eu desconheço, e que talvez tenha a ver com o temperamento, não sei, eu me sentia atraído pelo objeto livro. O objeto livro, não estou falando de literatura, nem de coisa nenhuma, estou falando do livro, o livro como objeto. O livro que não era necessariamente de literatura, mas aquele objeto lá com capa e páginas. Eu me lembro, uma das minhas lembranças mais antigas disso, era de uma propaganda que passava na televisão preta e branca, da Bibliex, Biblioteca do Exército, eu nem sei se ainda existe isso, mas é alguma coisa ligada ao patrimônio do Ministério da Defesa, não sei. Eu sei que existia essa Bibliex e passava propaganda na televisão. E eu ficava louco para ter aqueles livros, eu achava bonito aquelas lombadas e tal. Bom, eu realmente não sei. Outra lembrança que eu tenho, bem interessante, é de um vizinho meu, que uma vez ele comprou um livro para presentear a namorada. E o engraçado é que ele era analfabeto, ele não sabia ler. E ele me mostrou esse livro, ele, muito mais velho do que eu, me mostrou esse livro que seria presenteado à namorada. E era um exemplar, ainda hoje me lembro, de Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Por que ele me mostrou esse livro, eu não sei. Talvez porque ele já via em mim alguém que era interessado em livros. Bom, se a gente esmiuçar direitinho isso aí, essas origens daquilo que talvez tenha me motivado a gostar de histórias, de arte, de literatura, eu encontro a figura do meu tio Zezé, que era, na época, um rapazote, eu devia ter 12 anos, ele devia ter os seus 17, 18, não sei. E ele aparecia lá em casa, às vezes, com uns livros de cordel, mas não era cordel de poesia matuta,
Eram uns cordéis que sempre contavam histórias de reis, de rainhas, de grandes aventuras, de cavaleiros, a caça de dragões, enfim. Talvez tenha sido isso, mas eu não tenho certeza. Eu sei que um dia eu me vi interessado por livros, me vi interessado, me vi entrando em bibliotecas, enfim, eu acho que foi isso aí. Eu não sei dizer, não sei precisar exatamente quando foi que alguma coisa instalou o desejo de ler os meus primeiros contatos. Quer dizer, os primeiros contatos com livros eu sei. Eu não sei exatamente precisar o que teria motivado esse meu interesse pelos livros. Se a gente conversar mais sobre esse assunto, eu tenho coisas mais a dizer. Sim. Mas fique à vontade, você já pode ir querendo dizer, porque quem faz aqui também o roteiro é você, né? É o convidado. Agora, eu fiquei curioso, né, por saber como era essa Garanhuns, não é, da tua época, como era como espaço, né, atrativo para a leitura, para esse artefato livro, né? Quais os equipamentos públicos que dispunha aquela época para estimular a esses meninos, né, essas meninas, né, ao menino Nivaldo a se iniciar e agora a tomar gosto pela leitura. E que paralelo você faz com os tempos de agora, né? Bom, vamos lá. Eu acho que eu fui aquele tipo de leitor que está... eu estou ali no meio, entre aqueles primeiros leitores, aqueles leitores que liam Monteiro Lobato, que na verdade, eu não li Monteiro Lobato quando era jovem, e os jovens que muito mais tarde vieram a começar a ler, e a ler muito. Entre eles, eu cito meu filho Diogo, a partir de leituras de livros como Harry Potter. Então, na minha época... Essa literatura de entretenimento e tal. Essa literatura que eram livros que se transformavam em filmes, tinha uma grande campanha publicitária, e acabava se transformando numa febre, e os meninos liam. Eu quero dizer que, na minha época, não havia nenhuma influência, nem esse tipo de influência, nem aquela influência dos pais que compravam livros do Monteiro Lobato para seus filhos. Eu não vivi nenhuma coisa nenhuma. A descoberta do livro aconteceu. Eu me lembro que eu comecei a frequentar a biblioteca pública da minha cidade, biblioteca pública municipal, e lá eu encontrei muitos dos autores que eu leio ainda hoje, né? Então, foi uma série de circunstâncias que me fizeram ser um leitor a partir dos clássicos. Né? Naquela época, muito jovenzinho, eu e meu irmão, a gente lia Victor Hugo, Dostoiévski, Cervantes, Defoe, um monte de autores, a maioria deles ali do século XIX, a maioria estrangeiros. É engraçado, o meu contato com literatura brasileira só vai se dar num outro período, muito tempo depois, quando eu já era um leitor formado, um leitor com uma certa bagagem. Aquele menino lá atrás se encantou e se pôs em contato com a literatura clássica da França, da Rússia, Dostoiévski, Tolstói, etc. E é como eu disse no início da nossa fala, eu me sentia encantado pelo livro como objeto. Então, aqueles livros de lombada, aqueles livros de capa dura, antigos, parece que sacralizados. Eu encontrava aqueles livros na biblioteca, e deixa eu te contar uma coisa. A biblioteca não emprestava livros, mas calhou da pessoa responsável pela biblioteca ser uma parente do meu pai, uma prima distante do meu pai. E aí, eu acho que eu já posso dizer isso, porque ela já faleceu até. E fica mais fácil, né? Já foi aposentada e faleceu. Ela me emprestava os livros e eu levava para casa. E levava aqueles livros para casa e lia. Eu acho, Marcelo, que a leitura talvez tenha surgido para mim naquele momento como uma espécie de fuga. Né? Eu era um menino muito pobre, um menino vivendo numa situação... Na minha casa havia um certo conforto, uma certa tranquilidade dada pelos meus pais,
porque eles criavam a gente como se a gente fosse da classe média, como se a gente não precisasse trabalhar. O meu pai e minha mãe, eles confiavam muito que nós, os filhos, fossem estudar direitinho, fossem fazer a escola, e depois as coisas aconteceriam naturalmente. A gente não precisava trabalhar, embora houvesse uma grande necessidade. Então, era aquilo que eu falei do carinho, do amor em excesso. Mas era um lugar pobre, era uma situação difícil e tal. E aí a leitura, para mim, talvez, naquele momento, ela aparece como uma tentativa de fuga da realidade. Sim, eu era um menino pobre, morando num bairro pobre, vivendo situações muito difíceis, mas eu lia Tolstói. Eu acho que isso, de alguma forma, isso no começo acabou fazendo na minha cabeça. Mas até hoje, Marcelo, eu não sei direito por que e quando eu digo eu me refiro também a meu irmão Ivaldo, que é um grande leitor, e o Ivaldo é um leitor melhor do que eu. Eu digo isso porque eu sou um leitor interesseiro, porque eu sou escritor. E ele não, ele é o mais genuíno leitor. Aliás, ele é um dos poucos leitores que eu conheço, um dos poucos leitores genuínos. Ele lê, ele não é escritor, ele é um leitor apaixonado, um leitor apaixonado pelo Don Quixote, tem várias edições do Don Quixote, lê várias, já leu várias vezes, enfim. É isso. Eu fiquei curioso para saber sobre como era a escola na tua época, né? A escola pública. Você que era de escola pública, em que medida esse espaço, né? Esse estabelecimento escolar exerceu influência na tua vida para o jeito que você é hoje? Olha, Marcelo, deixa eu te contar uma coisa. Você falou como foi esse começo na cidade de Garanhuns, mas, na verdade, eu dividi aqueles primeiros anos na minha vida entre duas cidades, que foi Garanhuns e uma cidade situada a mais ou menos uns 120 quilômetros daqui, chamada Arapiraca, uma cidade de Alagoas. Então, foi ali onde eu vivi os meus primeiros anos. Eu cheguei lá muito cedo, com 3, 4 anos, e a gente morou lá, eu acho que até os meus 12 anos, não sei direito. E, bom, lá eu não tive contato nenhum com literatura. A literatura, como eu disse, parecia uma coisa totalmente alienígena. O que tinha muito lá, a gente vivia num bairro em que a maioria das pessoas desse bairro trabalhava numa fábrica de fumo, a fábrica de fumo Souza Cruz. E outras pessoas tinham pequenas plantações de fumo. Então, o meu bairro mesmo, onde eu morava, ele era cercado por plantações de fumo, que a gente olhava assim e não via o horizonte. Aliás, o horizonte era todo de fumo, todo verde. Então os famosos fumos de Arapiraca. Mas eu me lembro, Marcelo, que a escola pública era boa. A escola pública não era ruim. E uma das coisas que eu me lembro dessa época é que, por exemplo, os professores eram pessoas muito importantes. Eu me lembro que todos eles, numa época que era muito difícil ter automóvel, eu me lembro que todos os professores chegavam, tinham carros muito bons, e a gente tinha um certo medo deles. Uma das maiores decepções da minha vida é que eu colei numa prova de francês, se eu não me engano, era de francês. E era a professora mais jovem da turma de professores, e eu acho que eu senti uma certa paixão por essa professora, eu menininho, e ela uma mulher bonita, e ela me pegou colando. Foi a primeira e última vez na minha vida. Então, a escola era boa, não era ruim, não, mas eu não tive na escola, nesse período, nenhum tipo de contato com literatura. Eu só vou ter algum tipo de contato com literatura quando volto para Garanhuns. Aí sim, aqui em Garanhuns, eu vou ter um certo contato com literatura. Eu vou descobrir a literatura meio que sozinho, eu vou começar a ler uns livros. Mamãe, não sei como vai conseguir dinheirinho, que eu comprava uns livros de uma coleção chamada Grande Sucesso, não sei se tu te lembra. Foi nessa coleção que eu comprei livros. A maioria das publicações eram best-seller. Eu me lembro de O Chefão de Mariposo. Eu me lembro de um livro maravilhoso, que eu li até hoje, tenho boa recordação dele, que era o Nada de Novo no Front, do Érico Maria Remarque. E eu lia esses livros, dividia com o meu irmão. Um pouco mais na frente,
eu vou conhecer o professor Maviael. Isso eu estava na sexta série, acho que na sexta série, eu acho. E o Maviel, vendo o meu interesse pelo livro, vai me convidar para as reuniões do Grêmio Cultural Rubem van der Linden. Era um grêmio, uma sociedade de amigos do livro, de escritores, poetas, que se reuniam ali todos os sábados à tarde para conversar sobre literatura e, de quebra, ler uns para os outros seus poemas, seus contos, suas crônicas. E aí, sim, foi nesse lugar onde eu conheci pessoas que foram foram amigos meus pela vida inteira deles, uma vez que a grande maioria deles eram pessoas muito, muito mais velhas do que eu naquela época. Eu era um menino de 14 anos, alguns deles já tinham 70 anos, enfim, alguns já se foram. E foi ali que eu conheci também o meu querido amigo Paulo Gervais, um poeta de muito talento, que mora aqui em Garanhuns, que já foi agraciado, inclusive, pelo Prêmio Pernambuco. Pelo Prêmio Pernambuco, eu vou morrer chamando o Prêmio Pernambuco de Prêmio Pernambuco. Eu acho que foi uma ideia infeliz de quem resolveu chamá-lo pelo nome do escritor, que eu gosto muito, mas eu acho que o Prêmio Pernambuco tinha uma força maior. Enfim. Sim. E o Paulo Gervais era o meu amigo, meu querido amigo. Ele é um pouco mais velho do que eu. Acho que ele deve ter uns 7 anos mais do que eu. Então, eu me encontrava naqueles sábados, aqui em Garanhuns, com o João Marques, e depois foi o presidente da Academia de Letras durante muito tempo. Pasme, aqui em Garanhuns nós temos uma Academia de Letras. Que legal. E aqui em Vitória temos também. Pronto. Humberto Alves de Moraes, o senhor Jacobina, e tantos outros. Maurílio Matos, e tantos outros. Era uma sociedade pequena, e esse encontro aos sábados à tarde, eu devo dizer a você que me dava muito prazer. E às vezes acontecia de um encontro não ser realizado por uma razão ou outra, e isso me frustrava totalmente. Foi ali, eu acho que nesse período, nesse momento, eu devo ter aí uns 15 anos de idade. Eu tenho 50 hoje, né? Então isso faz tempo que só. 35, 15, pelo menos. Uns 35 anos, isso é muito tempo, uns 35 anos atrás. Então, eu era aquele jovenzinho de 14, 15 anos, e o Paulo Gervais era um pouco mais velho do que eu, porque, inclusive, ele estava concluindo a faculdade de Direito na Federal, e aí começou a frequentar nos sábados nesses encontros. Então, o Paulo era aquela pessoa com quem eu falava de literatura e trocava ideias sobre livros e tal, foi muito bom. Eu imagino, Nivaldo, que já nesse período você começou a rascunhar, né? Você já lia bastante, sim. E você já começou a fazer os primeiros esboços. Então, aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Como é que você se iniciou? Você parece ser um cara muito seletivo, de refutar muitas coisas, porque, a despeito de ser um leitor longevo já, né? Com uma maioridade aí, vamos dizer, robusta, você, até agora, a gente vai falar isso mais na frente, mas você até agora escreveu 3 livros, não é isso? Exato. Você tem renegado a paternidade, mas aí a gente vai depois falar um pouco a respeito. Fala um pouco sobre esses primeiros esboços, sobre essa coisa da reescritura também, desse cara muito preocupado com essa escrita. Mas fala aí do início. Olha, na verdade, Marcelo, eu só comecei a escrever muito tempo depois disso. Parece que naquele momento o que me movia, e o meu grande interesse mesmo, era como leitor, sabe? Eu escrevia uns poemas, né? Eu escrevia uns poemas porque eu acho que todo mundo que começa a escrever começa pela poesia. Sim. Acha que é mais fácil a poesia, o que é um grande equívoco. É verdade. Um gênero complexo. Pois é, e como eu disse a você, o meu primeiro contato com os livros, e aí quando eu me refiro a livros, eu estou me referindo à leitura literária, foi com os clássicos de literatura, né? Então, havia uma tendência muito grande de escrever uma literatura anacrônica, né? Uma literatura que procurava imitar Castro Alves, Álvares de Azevedo. Então, era uma poesia anacrônica. Eu me lembro
que nessa época eu detestava os modernistas. Eu lia alguns poemas de Drummond, lia alguns poemas do Manuel Bandeira, e eu não conseguia encontrar sentido naquilo. Eu dizia, como é que alguém pode gostar disso? Eu gostava mesmo era daqueles poemas românticos do Álvaro de Azevedo, daquelas poesias declamatórias do Castro Alves. Então, achava que aquilo ali sim era poesia. Então, assim, os meus primeiros textos foram poesias, foram versos, mas que certamente não iam me levar para lugar nenhum. E um pouco mais tarde eu tive o bom senso de queimar toda aquela porcaria, toda aquela poesia anacrônica que não prestava para nada. Bom, é mais ou menos... o começo foi esse. O começo foi já de fracassos. Né? Veja, nós temos uma seção aqui que é tecendo o texto, né? E eu queria muito que você explorasse nesse tecendo o texto os teus modos de fazer, né? As tuas feituras, os teus processos de criação, né? Aquilo que eu falava antes, né? De não só jogar fora, mas também de reescrever, de refutar, de escolhas, de seleção, de audição também, de ter uma audição perspicaz, atenta, né, a leitores mais privilegiados. Eu vi que no seu livro de 2017, você colocou, não é no Dias de Febre na Cabeça, não, Ninguém Detém a Noite, você colocou o seguinte, que você faz um agradecimento a alguns leitores, dentre eles a Maria Valéria Rezende, não é? O Ivaldo Tenório, seu irmão, o Sidney Rocha. Então, assim, é um privilégio também você ter essas pessoas que estão ali, de repente, à disposição para dar uma olhada, para ver e te dizer alguma coisa sobre as impressões, e eu imagino que a partir daí também você tira as suas conclusões, né? Então, eu vou soltar aqui a vinheta e aí a gente fala, tá? Contigo, Nivaldo. Essa troca de impressões do que se escreve é importante. Eu acho que isso marcou toda a minha vida de escritor. Eu acho que isso que você me pergunta agora me permite voltar um pouco, traçando de novo essa trajetória da minha formação como leitor e como escritor, né? Porque nesse período que eu frequentava o Grêmio Cultural Rubem van der Linden, o grande momento da tarde era justamente a leitura de textos. Cada um ia até uma tribuna, lia o seu texto e havia depois umas discussões, umas conversas. Tal. E eu me lembro que uma vez eu li 3 poemas. Um poema do Vitor Hugo, um poema do Castro Alves e um poema meu. E todos os poemas tinham o mesmo tema, que era sobre o viajante, o hóspede, enfim. Quando eu terminei a leitura, Humberto Alves de Moraes, que era um homem queridíssimo, um homem maravilhoso, um homem gentil, ele disse, Nivaldo, eu não sei distinguir de quem é quem. Eu não saberia dizer de quem é quem. Eu tenho certeza que Humberto de Moraes não foi sarcástico, ele não estava sendo irônico comigo. É claro que o meu poema iria ser muito ruim, se comparado com o de Castro Alves ou Vitor Hugo, né? Aliás, o Castro Alves, ele era muito influenciado pelo Vitor Hugo, tanto é que numa carta do José de Alencar, ele diz, né, que o Castro Alves chegava a imitar o Vitor Hugo, não como mero decalque, mas porque no Vitor Hugo o Castro Alves se encontrava. Pois bem, eu também me encontrava no Vitor Hugo e também me encontrava no Castro Alves. E o Humberto fez esse comentário, que eu tenho certeza não era irônico nem sarcástico, mas depois eu percebi que dentro dele, inconscientemente, havia uma grande crítica ao que eu estava fazendo. E o que eu fazia, em termos de poesia, era um desastre sem par. Que eu deveria dar uma oportunidade aos modernistas, sim, a uma literatura mais contemporânea que estivesse mais de acordo com o fazer literário dos meus dias. Bom, esse período no Grêmio Rubem van der Linden, ele vai durar um tempão, vai durar muito tempo. Parece que nesse período, só quem fazia literatura ou quem pensava, se preocupava com literatura em Garanhuns, era a gente
que frequentava o Grêmio, né? E as conversas de literatura, elas eram muito mais intensas entre o Paulo Gervais e eu. Só muito tempo depois, só algum tempo depois, eu vou conhecer o Mário de Andrade, meu querido Mário Rodrigues, e o meu querido Helder Eric. E né? Nisto eu já jogo aqui, viu? Helder está nos acompanhando e diz: Nivaldo, meu querido, fale sobre a geração O Carbureto. Pronto. Eu digo que foi muito tempo depois, porque eles são mais jovens do que eu, né? Eu acho que o Mário e o Helder devem ser aí uns 10 anos mais novos do que eu. Então, foi muito tempo depois que eu os conheci. Nesse período, o Grêmio Rubem Vanderlinde tinha entrado também numa fase um tanto quanto decadente, eu tinha meio que perdido um pouco o interesse pelos encontros. E aí, eu acabei me encontrando... Embora eu encontrasse as pessoas do Grêmio, fora do Grêmio, como o João Marques e o Paulo Gervais, as minhas conversas se tornam mais intensas com o Helder Eric e o Mário Rodrigues. E foi justamente desse encontro que a gente acaba dando prosseguimento de um fanzine que Helder já fazia na faculdade, chamado O Carbureto, e um pouco depois a gente utiliza esse símbolo do Carbureto como selo editorial. E aí vamos publicar alguns livros, como foram publicados nesse período 2 livros do Helder, uns 2 ou 3 livros do Mário e um livro meu. Então você nota que esses encontros também tinham como grande propósito a conversa, a troca de ideias, a troca de impressões. Então, eu acho que isso é essencial para um escritor. Ele tem que apresentar seus textos, ele tem que pôr os textos à discussão. Eu acho que... eu não acredito muito em escritores com muitos pudores. Quando eu vejo um escritor dizer que gosta muito de um poema porque escreveu ele aos 12 anos, e aquele poema lembra ele algum fato extraordinário que aconteceu, ou um escritor que não deixa que o editor mexa no livro, que o livro não pode ser mexido, que o que ele escreveu ali é sagrado, aí eu já não boto muita fé. Então, é importante que os textos sejam expostos à discussão. Eu acho que tudo isso acaba gerando uma construção. Coisa boa. E aí eu quero insistir, porque aí eu divaguei também na intervenção, mas é para você contar um pouco como é que se dão os seus processos criativos. Você escreveu que você reconhece a paternidade aí, 2 livros, e em vias aí de lançar um agora em 2021, que aí, pelo que eu pesquisei e li, fecha uma trilogia. Não é? Eu queria que você falasse um pouco como é que se dá, como é, você chega assim e diz, não, peraí, tal hora da noite, como é que está a temperatura, não é? Como é que funciona, como é que você starta esse Nivaldo disposto a escrever ali? Pessoal, eu acho que, embora eu deteste admitir isso, mas o fato é que eu sempre fui um diletante. E eu fui um diletante pelas circunstâncias que me envolviam. Diferentemente de escritores como Sidney Rocha, por exemplo, que escreve para viver, tira da sua literatura a sua sobrevivência, seu sustento. Eu nunca precisei disso, né? Então, por conta disso, por um lado, eu tive liberdade para escrever o que eu quisesse, e, por outro lado, eu pude dar vazão a uma das maiores características da minha natureza, que é a preguiça. Eu sou um cara muito preguiçoso. Se você for lá no dicionário, você vai ver que Nivaldo também significa procrastinação. Então, os meus primeiros trabalhos, Marcelo, se dava da seguinte maneira. Não havia método, não havia preocupação. Como eu te falei, a minha grande preocupação sempre foi com a leitura, sempre foi com a leitura dos textos, a literatura, os livros. Né?
Eu acho que naquele tempo, hoje até que melhorou mais. Eu posso dizer que esses 2 livros que eu escrevi, O Ninguém Detém a Noite e Dias de Febre na Cabeça, são livros de que eu gosto. Mas naquela época eu não me levava a sério como escritor, né? Eu me levava a sério como leitor, um leitor apaixonado, mas não me levava a sério como escritor. Então, era assim, me dava uma ideia, de repente, eu escrevia um conto, deixava para lá, depois achava que não gostava, excluía. Eu tive, como eu falei, aquela primeira fase, que foi de escrever poesia, e que depois eu percebo que é uma poesia anacrônica, e por isso essas poesias são descartadas, são todas queimadas. Eu queimei absolutamente todas, não sobrou nenhuma. Um pouco tempo depois, eu vou servir o Exército. Eu passo um ano lá no Exército. E esse período no quartel me renderam algumas crônicas, né? Nesse período eu já tinha desistido Olha da o que o poesia. Wellington colocou aí, Nivaldo. Ah. Procrastinador é um elogio. Wellington de Mello, querido, gratidão. É um elogio. O Wellington me conhece, ele sabe que é muito mais. O elogio não, Wellington, o eufemismo. Mas aí ele colocou aqui, ó, por outro perfil aqui, colocou Grande Nivaldo Tenório, um dos grandes ficcionistas de hoje. Eita! Olha, eu tenho uma sorte danada, todos os meus amigos são muito generosos. O Mário Rodrigues é generoso, o Helder é generoso, o Sidney. Carreiro, meu querido Carreiro, muito generoso também. Então, assim, eu desisti da poesia, eu vou para o Exército, e desse meu período no Exército, eu acabei escrevendo umas pequenas histórias, que na época eu não sabia direito se era crônica ou se eram contos. Mas de uma coisa é certa, não eram registros daquilo que eu vivi. Se eu tivesse mostrado alguns desses textos a algum dos meus colegas da terceira companhia de fuzileiros, lá do terceiro pelotão, da terceira companhia de fuzileiros onde eu servi, provavelmente eles não iam se sentir retratados naquelas histórias. Depois eu também queimei todas essas crônicas. Eu cheguei a escrever uma certa quantidade boa e chamei de Crônicas da Caserna. E depois queimei todas também, porque realmente não prestava, era muito ruim. Bom, aí a gente chega depois de muito tempo, porque realmente eu sou um escritor tardio, né? Eu sou um escritor tardio. Aquele livro do qual você falou e que eu não gosto, que foi um grande erro, e depois a gente pode falar sobre isso e eu explico por quê. Sim. Um livro chamado A Grande Torre. Eu publiquei aquele livro já com quase 30 anos. Se eu não me engano, acho que por quase 30 anos. Então, assim, o livro que eu começo a levar a sério, e do qual eu gosto, foi O Dia de Febre na Cabeça, que eu só vim a publicar a primeira edição dele em 2012. Olha aí, 2012. É muito tempo, né? O Nivaldo... Aí sim... Pois não, pode falar. Aí sim, a partir desse momento, eu acho que eu começo a encarar com um pouco mais de seriedade essa coisa do fazer literário e vou estabelecer um horário, vou me sentar, vou escrever. Mas, assim, o que é que tu quer dizer exatamente com essa pergunta? Tu quer dizer que se eu tenho método, se eu tenho disciplina, se eu tenho um horário... Como é que se dão os seus processos de criação e tal? Pronto, antes, como eu te falei, era isso. Você que tem uma disciplina de militar. Então, como é que funciona essa... Isso vai para a escrita também? Pois é, como eu te disse, antes era puro diletantismo. Eu lia muito mais do que escrevia. Eu escrevia muito pouco e lia muito mais. Eu estava mais interessado em ler do que escrever. Muitas vezes eu me sentava assim e dizia, puxa vida, em vez de estar tentando escrever essas coisas aqui sem o menor sentido, eu devia estar lendo e sentindo prazer. Porque como um bom preguiçoso e como um bom procrastinador, eu também sou um pouco hedonista, né? Eu gosto de prazer, eu gosto de sentir prazer, né? E a leitura me causava prazer, enquanto que a escrita não me causava muito prazer. Pelo contrário, me causava desconforto. Então, bom, isso foi esse tempo. Isso acontece hoje ainda, Nivaldo?
não, de jeito nenhum. Porque, veja, né? você, como eu disse antes, você é autor de 2 livros que você reconhece a paternidade, que você registrou em cartório. Agora, assim, isso diz um pouco, né, sobre, de repente, você sentir essa dificuldade também de você ser um procrastinador, mas também de você ser um sujeito que só assina quando você olha e diz, puxa, tá legal isso aqui, posso publicar. Não, sim. Não, a partir desses 2 livros, eu devo dizer que eu começo a sentir prazer, uma coisa que eu achava estranho, rapaz. Quando alguém dizia assim, eu sinto prazer em escrever, esse prazer me dá... Eu me lembro que Raquel de Queiroz dizia que escrever também causava muito sofrimento. Eu me identificava muito com essa frase de Raquel de Queiroz. Mas desde o Tícia na cabeça, escrever também me causa uma grande satisfação. Principalmente quando a coisa está terminada, né? E você viu que... O resultado, né? A que recepção, né? que em alguma coisa você acertou a mão. Né? Então, hoje é diferente. Hoje eu procuro criar hábitos. Hoje eu determino o horário que eu devo sentar aqui e escrever. E não determino porque tem que ser determinado. Não determino como um trabalho ruim que você tem que cumprir. Determino porque eu preciso determinar, porque todo mundo precisa de método, todo mundo precisa de organização, todo mundo precisa de horário. Então, hoje eu tenho isso, toda essa preocupação em escrever. Agora, mesmo com muito tempo disponível, mesmo trabalhando todos os dias, eu não sou, e eu acho que eu nunca serei, aquele escritor que se senta e produz muitas páginas. Não é à toa que eu sou contista. Eu não consigo escrever muitas páginas. Eu até posso me sentar aqui e escrever muitas páginas, mas o aproveitamento dessas páginas no final vai ser muito pequeno. Então, o trabalho ele progride com muita lentidão, Esse livro que eu vou publicar o ano que vem, se tudo der certo, eu já estou trabalhando nesse livro há quase 2 anos. E ainda não está pronto. Ok. Veja, então eu quero voltar, porque agora eu quero entrar nessa tua literatura. Eu acho que tem alguém aí te chamando aí, fica à vontade, viu? Isso aqui a gente tá em casa. Não, foi minha esposa que me trouxe Tudo água, bem. que ela sentiu que a minha garganta está meio ruim. Tava secando, né? Ok. Eu já deixei uma garrafinha aqui também do lado. Então, olha só, eu quero entrar um pouco nessa tua literatura, mas vamos voltar a esse primeiro livro que você renega, né? Porque, olha só, eu penso que, de algum modo, às vezes a gente precisa percorrer alguns caminhos, mesmo a gente depois chegando à conclusão que não precisamos mais trilhar por eles, mas às vezes são esses caminhos que nos alertam, né? De coisas que a gente não precisa repetir, de coisas que a gente não precisa fazer. Então, nesse sentido, são experiências das quais a gente pode tirar algum proveito, não é? O que é que você pode dizer a respeito e por que você renega tanto esse filho? Eu renego por uma questão muito simples. É muito ruim. É muito ruim. É tão ruim que eu andei roubando ele de algumas bibliotecas e queimando. Porque o que não presta tem que ser queimado mesmo. Mas, se eu tivesse que dizer alguma coisa em favor desse livro, Marcelo, e é bom que você fale sobre ele e me dá essa oportunidade, se eu tivesse que dizer alguma coisa a favor desse livro, eu diria que faltou um editor. Faltou um editor. Acho que a figura do editor teria resolvido, teria trazido à luz um livro muito menos ruim, um livro com menos defeitos, né? Inclusive, é uma história interessante, que talvez seja interessante eu contar aqui. Claro, vamos lá. Quando eu publiquei esse livro, como eu te falei, eu já tinha quase 30 anos e eu não tinha publicado nada ainda. E foi uma oportunidade que surgiu, trazida por uma pessoa daqui de Garanhuns, a quem eu muito respeito e gosto, que é o Roberto Almeida. O Roberto Almeida é um jornalista muito importante aqui da minha terra. E o Roberto Almeida, ele conseguiu viabilizar um projeto junto à Fundarp, se não me engano,
para a publicação de 5 livros de autores de Garanhuns. Isso foi muito antes de eu conhecer Mário não muito, mas um pouco antes de eu conhecer Mário e Helder. Era uma época ainda em que eu frequentava as reuniões do Grêmio Rubem van der Linden e tal. Enfim. E aí, o Roberto Almeida disse que tinha esse dinheiro para publicar 5 autores de Garanhuns e que os livros deveriam ser impressos aqui mesmo na cidade. Então, foi impresso alguns livros. Né? Vamos lá, vamos ver se eu me lembro de tudo agora. Teve um livro de Paulo Gervais, teve um livro de Carlos Janduí, que é um poeta também daqui da cidade, teve um livro de contos do próprio Roberto Almeida, teve o meu livro de contos, e teve uma antologia que reunia poemas de jovens poetas que também faziam parte de um grupo de jovens poetas chamada Sociedade dos Poetas Vivos, João Cabral de Melo Neto, está aí o Helder para me corrigir se eu estiver errado. Então, esses livros foram produzidos, foram impressos. Mas o que aconteceu? Não tínhamos um editor. Fomos nós mesmos que diagramamos os nossos livros, e mesmo a gráfica, que depois conseguiu realizar um trabalho bom nessa área de impressão de livros, naquele momento eram os primeiros livros que ela estava publicando. Então, os livros não ficaram bonitos, os livros ficaram feios. Mas muito pior do que isso, faltou um editor. E quando eu digo que faltou um editor, eu me refiro principalmente ao meu livro. Veja, era um monte de contos que eu tinha escrito. E aí eu reuni tudo, sem critério nenhum, e dei para publicação. Tinha ali um conjunto de contos que eu fiz sobre a influência do Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa foi um escritor muito importante na minha vida, mas um autor que mais tarde eu tive que exorcizá-lo, porque o Guimarães Rosa é um daqueles escritores impossível de ser imitado. Então, quando a gente imita o Guimarães Rosa, é mais ou menos como imitar o Jorge Luiz Borges. O que sai disso é uma imitação barata, feia, caricata. Pois bem, os meus contos influenciados pelo João Guimarães Rosa era uma porcaria. Eu tive uns contos que eu escrevi que eram releituras de episódios da Bíblia. Então, nesses contos, eu reconto a morte do Abel por Caim, o episódio da Torre de Babel e outras histórias que eu reconto e eu invento, né? Porque, como bom ateu que eu sou, sempre fui um grande leitor da Bíblia e sempre me deu vontade de fazer esse tipo de trabalho. E eu fiz isso antes, vê que besteira eu vou dizer agora, mas eu fiz isso antes do José Saramago, ou pelo menos eu fiz isso antes de ter lido o Evangelho segundo Jesus Cristo, do grande José Saramago. Mas já tinha lido A Última Tentação, do Nikos Kazantzakis. Então, eu refaço esses episódios da Bíblia na forma de contos. E tem um outro grupo de contos que eram contos que versavam sobre a vida privada. Nesses contos tinha assassinato, tinha adultério, enfim. Eu acho que um editor, Marcelo, um bom editor, teria percebido que aquela coisa não tinha forma, não tinha conjunto nenhum, que aqueles contos não dialogavam, que a maior parte daqueles contos eram ruins, e que talvez outros pudessem se salvar. Talvez ele pudesse me dizer, olha, vê isso aqui, vê melhor isso aqui, vê se não está melhor, enfim. E talvez pudesse extrair dali, que era um conto até vultoso, era um livro até vultoso, tinha umas quase 200 páginas, podia extrair dali um livro de contos, que se não fosse bom, se não fosse excelente, mas pelo menos não seria tão ruim. O salvava, né, de ser renegado. Olha só, você falou de questões aí que depois a gente percebe nos seus livros agora que são coisas, são caminhos muito, muito evidentes, né, que é essa coisa da unidade, essa coisa de contos que, embora contos, mas eles estão de algum modo entrelaçados, né, amarrados. E aí eu posso citar, né, alguns contos como uma forma de entrada aí na tua obra, né, pegando o primeiro, né, vamos chamar o Dias de Febre na Cabeça como o teu primeiro livro, que é o Chão Movediço, né, que
por exemplo, Chão Movediço, Medo, que eles trazem temas que, quando você lê, né, você, puxa vida, o tráfico de menores, a violência, a questão do assédio. Assim, o Ninguém Detém a Noite, que é o livro que você faz depois, 2014, 2017, né? A diferença é de 3 anos de um para o outro, ou é de 2012 o primeiro? Não, O Dia de Ferro na Cabeça ele é publicado pela primeira vez em 2012 e depois 2012. é publicado uma segunda edição, desta vez pela Confraria do Vento, em 2014. Sim, ok. Ninguém Detém a Noite é um outro livro que sai em 2017. Então tem 5 anos de um para o outro. Mas aí você sente que tem uma pegada agora muito, muito semelhante, que você reconhece ali um Nivaldo, né, tanto nesse primeiro livro quanto no outro, e que eu queria que você agora falasse um pouco, né, sobre esses livros, né, inicialmente sobre o Dias de Febre na Cabeça, né, que muito me interessou, porque são temas que revelam a crueldade do humano, né, que às vezes a gente está ali no subterrâneo, né? E uma outra coisa que eu percebi é que você, como um bom leitor, né, traz o Fernando Pessoa, né? Nas epígrafes, você traz aí os heterônimos, né? No caso do Dias de Febre na Cabeça é o Álvaro de Campos, no caso de Ninguém Detém a Noite é o Ricardo Reis. O Alberto Caeiro vem nesse outro livro de 2021? Deveria vir, né? Por uma questão de coerência, vamos lá. Foi coincidência. Primeiro, sobre as epígrafes, foi coincidência. De fato, eu sempre li muito Fernando Pessoa, sempre gostei muito de Fernando Pessoa. Eu não sou exatamente um grande leitor de poesia e de poesia contemporânea. Eu leio, sim, o Helder, que é o meu querido irmão, que está bem próximo de mim aqui, não é, Helder? Mas eu não sou exatamente um grande leitor de poesia contemporânea. Eu acho que, enquanto leitor de poesia, eu continuo um pouco aquele leitor lá do passado, aquele leitor que lê muita literatura antiga, uma literatura mais... Embora Fernando Pessoa não seja exatamente literatura antiga, mas eu leio poucos poetas contemporâneos. E Fernando Pessoa é um poeta que eu gosto muito, sempre gostei muito. O Wellington até fez uma pergunta aqui que diz: o que é que você lê de ficção contemporânea brasileira, sabendo que não é sua opção, né, sua preferência? Pronto, e por falar nisso, tá aí outro poeta do caralho que eu li contemporâneo, que é o meu querido Wellington de Mello. Estou falando isso não é porque sou amigo dele e o amo, não, é porque realmente é. Não, olha, deixa eu falar sobre. Eu acho que se eu acabar fugindo do assunto, você me ajuda aí. Mas, eu retomo. Pegando eu só quero falar uma coisa sobre a questão da disciplina, né? Que ele disse, a disciplina de militar brasileiro, viu? Diga-se de passagem. Quando eu falei da questão da disciplina de militar, mas é brasileiro. Brasileiro. Mas até que os militares brasileiros, alguns que eu conheço, são bem disciplinados. Eu é que sou um caso perdido, né? Mas já que o Wellington fez essa pergunta, deixa eu dizer uma coisa. Como eu disse, lá no início, e durante muito tempo, eu sempre fui um leitor de clássicos, eu sempre gostei da literatura clássica. Eu chamo de clássico não exatamente ao período clássico, mas a literatura que já tem muito tempo, a literatura que os autores já morreram. Eu li principalmente a literatura do século XIX, né? Mas teve um período que eu li muita literatura contemporânea brasileira. Li muita literatura contemporânea. Eu acho que nesse período eu li muita coisa do Milton Ratum, eu li muita coisa do Cristóvão Tesa, há muitos escritores, eu não vou me lembrar agora de todos, mas do Joca Terron, né? Isso sem falar, claro, dos meus amigos, dos quais eu estou muito próximos, que vivem aqui em Pernambuco comigo, e que eu nunca deixei de ler, como o Ronaldo Corrêa de Brito, o Raimundo Carreiro, o Sidney Rocha. O Ronaldo Corrêa de Brito que mandou um abraço, viu? Disse que não vai poder acompanhar hoje a live porque ele tem uma atividade pela Fundagem nesse mesmo horário. Mas aí mandou um abraço. Eu sei que é mentira, mas tudo bem. Não, é verdade e eu posso provar, que está aqui no WhatsApp. Agora, eu estou brincando. Ivaldo Tenório também deixa aqui uma fala, já que você falou de leituras mais antigas, clássicas, um dos livros preferidos de Nivaldo é o Oblomov, de Ivan
Koncharov. Koncharov. É verdade. Ivaldo é outro grande leitor, como eu já disse. Aqui em Garanhuns, eu sempre estou lendo também as obras desses escritores contemporâneos, que são meus amigos e com os quais eu convivo e que mantêm um diálogo também. Amâncio Siqueira, o Helder Érico, o Mário Rodrigues, o Paulo Gervais e outros, sem dúvida nenhuma. Eu vou esquecer gente, mas vocês me perdoem aí. Na hora a gente fica nervoso e esquece mesmo. Mas, Wellington, eu devo dizer a você, meu querido, que já faz um tempo que eu não leio literatura contemporânea. Eu meio que tenho que meio que voltei um pouco a ler literatura clássica, outras literaturas, outros autores, e eu meio que abandonei há alguns anos já. Eu acho que uns três anos que eu quase não leio mais literatura contemporânea. Não estou dizendo com isso que a literatura contemporânea brasileira não é boa. Eu acho até que a literatura contemporânea brasileira é uma das melhores literaturas feitas hoje no mundo. E não vou dizer também que amanhã eu não vou voltar a ler essa literatura contemporânea, mas ultimamente eu tenho lido meus velhos clássicos, uma vontade danada, rapaz, de reler Ana Karenina, sabe? Esse livro Olha aí mesmo o que a Durvalina Maciel diz. Ana Karenina influenciou sua formação de escritor? E Borges, onde fica no teu caminho? Pois é, Borges, né? Borges, conheci Borges na década de 90 e leio até hoje. Mas o Borges, assim como outros escritores, são escritores que a gente vai lendo e vai deixando pelo caminho e vai encontrando outros autores e vai lendo, né? Porque, como eu gosto muito de ler, e fico muito triste quando vejo de alguns amigos meus, pessoas às vezes mais velhas do que eu, que sempre leram a vida inteira, mas que dizem que na velhice perderam um pouco o gosto pela leitura. E eu espero que na minha velhice eu não perca o gosto pela leitura, porque é uma das coisas que me dão muito prazer. Mas você falou aí umas coisas outras, e eu acabei te atrapalhando, aqui. Talvez. Não, eu é que te atrapalhei. Eu quero que você... vamos recuperar, então, aqui o bonde. Eu quero que você fale exatamente, né? Eu citei alguns contos, e aí, como entrada na tua literatura, né? Para esses meninos, para essas meninas interessadas, né, pela literatura, pela leitura de contos, que eu imagino que seja um gênero mais palatável, né, para quem não é muito acostumado à leitura, especialmente à leitura literária. E aí eu trouxe esses dois contos do Dias de Febre na Cabeça, né? Chão Movediço, que retrata a questão do tráfico de menores, e o medo, né, que é uma questão de violência, a questão do próprio medo, né, como violência, e o assédio. Veja, esses dois contos citados por você, embora pareça, principalmente o primeiro conto, embora pareça um conto preocupado com uma questão social, que seria o tráfico de menores, ele não é absolutamente um conto preocupado com isso. Embora possa se encontrar nesse conto uma reflexão sobre isso, mas eu acho que o tráfico de menores, para mim, aí, o pai que vende a filha, foi apenas um mote para entrar na cabeça desse pai e sentir o desespero dele de ter que vender a filha numa situação de miserabilidade, provavelmente. Mas se você ler os outros contos do livro, você vai ver que não há temas dessa natureza com muita frequência. Eu acho que a minha preocupação como escritor, e quando eu construo personagens e situações, a preocupação maior é com a condição humana. Há uma tentativa de sondagem do humano, mas não em razão necessariamente de algo que está no exterior, não necessariamente em razão de algo que acontece, como, por exemplo, a perda do emprego, o tráfico de uma criança, a violência nas cidades grandes, mas o que acontece na cabeça dos personagens. Eu acho que os meus personagens estão muito mais preocupados e muito mais temerosos em envelhecer do que com o aumento do dólar. Olha o que o Wellington traz aqui, ó, que o Chão Movediço foi estudado na dissertação de mestrado de Manu Travassos. Né? Exatamente, esposa, exatamente, né? Exatamente. Eu agradeço muito a Manu, foi uma oportunidade, e que me deu uma oportunidade de conversar com os alunos dela
Tivemos uma conversa que durou umas 2 horas. Nunca vi tanta pergunta de aluno sobre a leitura de um texto. É muito bom. Muito bom isso. E o medo que você se refere aí também, esse conto é um pouco autobiográfico, mas ele é autobiográfico, e é por isso que eu dedico ele a meu irmão, somente numa questão, que é o medo que a personagem tem do escuro. Então, quando eu era criança, eu tinha muito medo do escuro. E hoje eu não tenho, se tiver com alguém ao meu lado. Porque se eu estiver sozinho, eu vou continuar tendo. Eu sou absurdo, né? Um ateu que tem medo de escuro e de assombrações. Mas enfim, é uma fobia e as pessoas... Aí as fobias, elas se explicam por outra razão. É só ler Freud que ele vai explicar. Então, nesse conto você nota que há aí... é um conto que fala também do interior de um personagem, é um conto que fala sobre abuso, é um conto que fala sobre loucura. Na verdade, é um conto que fala sobre loucura. O personagem ele enlouquece. Né? E é um conto que, se a gente lê a história secreta nele, ele sugere que aquela criança era abusada pelo pai, que era alcoólatra, chegava em casa. Então, é um conto que o narrador se refere muito a mãos suadas e tal. Mas é um conto que trata disso, que trata de medo, de loucura. Nivaldo, eu quero trazer aqui um querido, né, o Mário Rodrigues, seu conterrâneo aí, escritor, um depoimento aqui sobre a sua literatura, sobre você. E vamos ouvir aqui o que o Mário vai dizer aqui sobre o Nivaldo. Tá? Deixa eu trazer aqui. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui falando para o Conversa com o Escritor. E esse prazer é redobrado para eu falar um pouco sobre um grande escritor chamado Nivaldo Tenório. Nivaldo Tenório é um grande amigo meu, já nos conhecemos há décadas e trocamos muitas experiências, trocamos muitas angústias e muitas alegrias no que diz respeito ao fazer literário. Portanto, é uma alegria e uma honra estar falando aqui desse grande contista. Nivaldo Tenório, ele tem publicado 2 livros, um livro chamado Ninguém Detém a Noite, que é o seu livro mais recente, e um outro livro chamado Dias de Febre na Cabeça, que é o seu primeiro livro publicado. O contista Nivaldo, ele tem uma sofisticação ao contar suas histórias que é algo raríssimo na literatura brasileira. É um grande estudioso do gênero conto, e mais do que um grande estudioso, ele é um grande artífice. Cada conto do Nivaldo você precisa ler como se estivesse lendo, de fato, uma poesia, com atenção à construção da frase, escolha vocabular, e cada imagem que Nivaldo cria nas suas histórias, essa imagem acaba repercutindo ao longo da vida interna do personagem. De maneira que cada conto do Nivaldo é como se fosse um mergulho, um imenso mergulho naquele universo que não é pequeno, é um universo condensado naquele formato, mas que, uma vez o leitor adentrando aquela narrativa, ele consegue descobrir todo de reflexões externas e, sobretudo, internas. Fica aqui a dica, portanto, para você procurar e ler essas 2 grandes obras. São 2 dos livros de contos mais fortes que foram publicados aí nos últimos anos no Brasil. Dias de Febre na Cabeça, a estreia, e Ninguém Detém a Noite, o seu livro mais recente. E, como se sabe, em breve haverá uma nova coletânea de contos saindo aí, provavelmente em 2021. Fica a dica. Além do grande escritor que Nivaldo é, eu quero pontuar uma outra coisa, que é o grande leitor, que é Nivaldo Tenório. É uma das pessoas que detém a maior cultura literária, assim, das minhas relações.
é um leitor apaixonado pela arte da literatura. E isso, nas nossas conversas, sempre é colocado como algo mais importante até do que, eventualmente, a escrita. O grande escritor argentino Jorge Luis Borges diz que se orgulha mais das páginas que leu do que das páginas que escreveu. Eu não sei se isso é necessariamente verdade. Você sabe, os escritores, eles gostam de fabular um pouco. Mas no caso específico de Nivaldo, eu tenho absoluta certeza. Ele é um grande apaixonado pela literatura, leu os grandes clássicos, apaixonado por Dostoiévski, Cervantes, etc., mas também é um autor que acompanha a produção da modernidade, não deixando para trás o que o pessoal está produzindo hoje. Por exemplo, o Sidney Roja, o Ronaldo Corrêa de Brito, o Raimundo Carreiro. Então, são escritores que Nivaldo também tem proximidade e acompanha a produção literária deles todos. E isso acaba, um grande leitor, acaba sendo também um grande crítico de literatura, né? Entendendo os meandros, os fenômenos literários, o que amplia, né, o sabor da literatura. E, quando naturalmente se dispõe a escrever suas histórias, o Nivaldo escreve cada história como se estivesse mesmo lapidando uma pedra bruta, deixando todas as suas faces, né, todos os seus brilhos coadunados, para que a experiência do leitor seja sempre rica. Na verdade, o que antigamente o pessoal chamava de homem de letras, é um termo que hoje em dia está um pouco desatualizado, mas no caso específico de Nivaldo nós podemos ter plena certeza. É um grande apaixonado pela literatura e um grande produtor de histórias curtas, o que nós chamamos de contos. Então, um abraço e meu parabéns para o grande sujeito que é Nivaldo Penaud. Mário, querido. Olha aí que coisa linda, que depoimento maravilhoso. Dizer o quê, né, depois disso, né? Dizer que isso é um resultado da grande generosidade do Mário. Mário no nosso grupo, ele e Helder, Mário sempre foi aquele cara muito, sabe, muito certo do que estava fazendo. E ele acabava influenciando a mim e a Helder, né? E muito antes dele ganhar o Prêmio Sesc de Literatura, dele ser publicado pela Record, Mário já era aquele cara que sempre olhou, sabe, de cima. Ele nunca se sentiu menor, nunca se sentiu um neófito, nunca se sentiu um escritor à margem. Ou, se sentia, tudo isso engrandecia, né? Quando eu conheci Mário, ele era um jovem zangado. Mas eu sempre notei muita força nele, muita força, muita convicção, muita certeza de que estava no caminho certo, de que estava produzindo uma literatura boa, uma literatura de grande qualidade, e tanto é que teve e está tendo reconhecimento. Mário, meu querido, um beijo bem grande para ti. Muito obrigado por suas palavras tão generosas. Nós também agradecemos demais, né, o Conversa com o Escritor, essa presença, né, essa participação, essa disponibilidade do Mário Rodrigues, né, com quem desejamos muito contar em 2021. Né, vai ser para a gente uma festa poder contar para falar aqui sobre a literatura do Mário. Mas olha, você havia me chamado a atenção sobre o conto que eu trouxe, digamos assim, uma face que era apenas um mote, não é, para de fato falar sobre aquilo que você considera mais importante, que é essa aflição, né, desse pai cheio de filhos, num espaço em que as pernas das outras crianças se entrelaçavam, ou seja, num estado de vulnerabilidade social completo. E aí a gente vai para o livro Ninguém Detém a Noite, e aí você começa com um conto que são As Escamas do Monstro. O que é isso? E aí eu, conversando antes com você disse, olha, esse é um dos contos um pouco mais complexos, mais difíceis. Que exercício é esse que você coloca para o leitor, né, trazendo um texto mais denso de entrada no livro? Olha,
não obstante o tamanho do conto, mas o conto não é um tipo de leitura recomendada a leitores preguiçosos. Eu acho que leitores preguiçosos preferem muito mais romances de 400 páginas, desde que entregue tudo mastigadinho, do que um conto. Um conto que necessita uma leitura crítica, que necessita que o leitor, de uma certa forma, também participe do processo criativo. O conto está lá posto, o leitor lê e, de alguma forma, usando a sua inteligência, ele liga os pontos e ele percebe que há algo mais do que apenas aquilo que está na superfície, né? É claro que eu estou falando de um conto em que todas essas técnicas utilizadas nele deram certas. Às vezes o leitor tem dificuldade de ler um conto, porque ele foi mal construído, é ruim, né? Mas considerando um conto bem construído, ele realmente necessita de um leitor predisposto a despender uma certa energia nessa leitura, né? É por isso que a leitura de um conto, nesse momento, parece ser uma coisa não muito recomendada para quem espera apenas entretenimento e diversão. Mas, no caso desse conto em especial, se nós estamos falando do conjunto do Ninguém Detém a Noite, eu pude notar, pela impressão de algumas leituras que chegaram até mim, que ele talvez seja um pouco mais difícil do que os outros. E talvez nesse conto as coisas estão... É um conto mais sintético, é um conto em que exige um pouco mais do leitor uma certa atenção na hora de amarrar esses pontos, né? Mas é um conto que fala das relações de uma família, dentro de uma família. É um conto que fala... eu acho que, aliás, como quase todos os meus contos, fala da nêmese, né, das coisas de ruim que pode acontecer, e às vezes acontece mesmo, ou quase sempre acontece mesmo. Fala de um filho preso num corpo, fala de um pai preso a um filho deficiente, um filho vegetal que ele vai ter que carregar pela vida fora. Fala de uma filha que se revolta contra esse pai, contra a instituição da família onde ela vivia e que se sentia sufocada. E todo esse incômodo sentido pela personagem, talvez esteja expressa nessas escamas do monstro, que é a maneira como o pai enxerga a tatuagem, uma tatuagem no braço dessa filha que se revolta, que sai de casa, que vai embora, e ele continua existindo dentro desse universozinho em que ele está sujeito ou subordinado às desgraças que aconteceram no lar. Ok. Nivaldo, eu quero trazer aqui algumas perguntas, pequenas perguntinhas aqui que estudantes, professor aqui da Escola de Referência Ensino Médio Dom Vital mandaram para você. Ótimo. E que para a gente é muito, muito, muito rico isso, muito, muito bacana essas participações. Vamos lá. A professora, que é educadora de apoio, Miriam Petribu, e a estudante do terceiro ano C, a Vitória Luiza. Vamos lá. Olá, Nivaldo. Eu sou Miriam, sou educadora de apoio da Arena Dom Vital. Gostaria de saber de onde surgem suas ideias. Surgem de livros que você lê ou da vida? Olá, Nivaldo, tudo bem? Meu nome é Vitória Luiza e eu sou do terceiro ano da Arena Dom Vital. Bom, Nivaldo, eu tenho uma pergunta simples e bem rápida para te fazer. De todas as obras que você já fez, qual que te marcou e te marca até hoje? A que tu considera mais importante na tua vida? Beleza, gostei das perguntas. Muito obrigado. Muito obrigado.
Já posso responder, Marcelo? Claro que sim. Fique à vontade. Bom, primeiro eu quero agradecer, né, a Miriam e a Vitória pelas perguntas. E eu acho que a pergunta da Miriam, de uma certa maneira, eu já respondi, né? Naquele começo lá da minha história, a minha literatura parecia brotar apenas dos livros que eu lia, né? Então, eu me influenciava por aqueles poetas românticos. Eu me lembro que nessa época caiu nas minhas mãos, eu não sei vindo de onde, uma antologia de poesia romântica. E entre os vários poetas, Fagundes Varela, Castro Alves, Casimiro de Abreu e o Álvares de Azevedo, eu li essas poesias. Todos eles, o que eu mais gostava era do Álvares de Azevedo, principalmente o Álvares de Azevedo, influenciado pelo ultrarromantismo do Lord Byron, o Álvares de Azevedo de Lembrança de Morrer. E eu escrevia daquele jeito, eu escrevia daquela maneira mesmo, e outra coisa me parecia absurdo, né? Quando eu li aquele poema do Manuel Bandeira, nessa época mesmo, que ele dizia assim: estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo com funcionário, não, do lirismo funcionário público, com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Eu achava absurdo aquele poema, eu achava que algumas palavras não cabiam lá, eu era um parnasiano sem saber, mas enfim, eu era jovenzinho demais para saber das coisas, né? Então, aquela literatura muito ruim, que teve como destino o fogo, aquela literatura era feita apenas da própria literatura, era um pastice da própria literatura que eu lia. Mas depois eu percebi que isso não é possível, né? Então, a literatura, eu acho que a literatura de qualquer escritor, ela surge das suas experiências, das experiências da vida, dos seus relacionamentos, do que ele sente, pensa, toca, e das suas leituras. Agora, eu acho que só será literatura se tudo isso for transformado em outra coisa. Se forem meros registros, não será literatura. Serão relatórios, serão redações, algumas bem escritas, mas não serão literatura. Então, eu acho que a literatura de qualquer escritor é da vida mesmo, né? Ela surge da vida. E sobre a pergunta da Vitória, ela pergunta qual é a obra que eu fiz e que mais me encantou e que mais é importante. Essa talvez seja a pergunta mais fácil de responder, Vitória. É o livro que eu não fiz ainda. Imaginei que você fosse optar por esse caminho. Olha só, gratidão a Vitória Luiza, gratidão a Miriam Petribu por essa presença aqui. Eu queria aproveitar o ensejo, a oportunidade, para dizer o seguinte, que a gente vai ter sorteio daqui a pouco, né, do livro do Nivaldo, né? Haverá sorteio do livro de contos Ninguém Detém a Noite, que é da Confraria do Vento. Então, corre lá na descrição dessa live aqui, que está lá o link, é rapidinho, tá? Olho no padre, outro olho na missa, vem para cá, faz a inscrição e daqui a pouco a gente vai sortear. O Nivaldo, ele vai dedicar e vai fazer a remessa. Não é isso, Nivaldo? Sim, sem dúvida nenhuma, com todo prazer. Então, olha, a gente está meio que se aproximando já do fim da live, né? Mas aí eu gostaria muito de fazer uma interação, que eu já atropelei um pouco aqui e trouxe para cá, mas uma participação do chat, né? Uma presença aqui no chat. A gente tem a Geórgia Alves dizendo aqui, olha, que Ana Karenina é uma obra que me inaugurou, mas permite enviar a caixa preta, está chegando. A Dorvalina Maciel, né? Eu acho que você conhece. Claro. Aí nós temos aqui o Adilson Namorato, né? Que é do Rio de Janeiro. É o pai da escritora Luciana Namorato. O Biratã Carvalho também aqui está marcando presença. Um abraço a todos. Então nós temos a Maria Carvalho Ferreira, o Ivaldo Tenório, eu já falei aqui. Então a gente tem uma participação, o Helder Eric, o Wellington, a Regina, que mora na Bélgica, que sempre está acompanhando aqui. Nós temos a presença da Geórgia, da Rejane Gonçalves, a escritora Rejane Gonçalves, da Jaqueline Salomé, da Rejane Pascoal também, escritora.
da Maria de Fátima, coordenadora de biblioteca, e eu quero aqui reforçar, né, meu agradecimento, mais uma vez, pela presença. A Maria de Fátima está dizendo aqui que tocou no meu ponto fraco, nosso poeta maior, Manuel Bandeira. O que é que você tem a dizer sobre essa coisa do poeta maior, poeta menor? O José Paulo Paes faz até uma brincadeira, né, com isso, poeta enorme, enorme, enorme. Quando você lê de um outro jeito, pode ser um poeta menor também, né? Algo a dizer? Sobre o Manuel Bandeira, pequeno era o leitor que eu era naquela época, que não pude entender toda a complexidade Estava da ainda poesia acordado, dele. estava adormecido, né, Nivaldo? Estava sim, sem dúvida. Olha só, eu quero trazer agora essa possibilidade de uma leitura tua aqui, Nivaldo. A gente tem um quadro que se chama Leitura e Deleite. Então a gente vai fazer daqui a pouco sorteio, mas antes eu queria facultar a você essa possibilidade aqui de nos presentear com um trechinho, né, de alguma coisa, de um conto, para a gente deixar aqui para uma degustação, para a gente ficar curioso. Beleza. Né, para a tua literatura aqui. E aí você pode depois falar, discorrer um pouco a respeito. Tá? Deixa eu soltar a vinheta aqui. Contigo. Vou ler um pequeno trecho de uma página só, de um conto que está presente no Ninguém Detém a Noite, chamado Os Sócios de Papai. Diz assim: naquela cidade de recomeço, vou ajudar papai a vender santos. Foi como deu para se arranjar com as economias. Emprego de motorista estava difícil. Os quadros pesavam e ameaçavam escorregar. Eu carregava 4 debaixo de cada braço, mas em meus dedos não suportariam o peso. O esforço não evitava que uma moldura deslizasse na outra. Espera, ou vai arranhar. Meu pai se apressava. Nem sempre conseguia. Alguns danificados passaram a enfeitar as paredes da casa. A Bíblia não precisa ser lida. As imagens pulavam dela e misturavam-se ao suor dos braços retesados de fé e negócios. Naquele tempo, os sócios de meu pai eram Da Vinci, Rafael, Caravaggio. Além dos passos de Jesus em seu caminho da cruz, as paredes exibiam Eva com a serpente, Lázaro dos cães, Daniel dos leões e Abraão sobre a garganta do filho. Bom, fica aí o registro do... Que legal, que legal. Você que é um ateu declarado e destemido, né, mas sempre vai buscar também a Bíblia, né, como uma possibilidade, né, para fazer essa interlocução, esse intertexto, né, com a tua literatura. Você me lembra uma pergunta que fizeram a Borges uma vez, alguém disse aí, porque se você é ateu, porque você fala tanto da Bíblia e escreve tanto sobre os teólogos, né? Aí ele disse que porque Deus foi a maior invenção da literatura fantástica que ele conhecia, né? Dizia que nenhum autor fantástico conseguiu criar uma fantasia tão grande como aquela criada pelos teólogos. Então, é por isso que ele lia tanto a Bíblia e tanto os teólogos, né? Onde é que você vai buscar alimento para a literatura, senão aí? Pois é. Olha só, antes da gente ir para o sorteio, se você também puder falar a respeito, né, sobre essa coisa dessas vozes, né, na tua narrativa, os personagens, como é isso? Como é que chegam essas escolhas? Como é que você faz essas escolhas, né? De onde vem? De onde emergem essas preferências por personagens, digamos assim, meio que esquisitos muitas vezes, né? O ser humano é esquisito, né? Nós somos um projeto engraçado, né? Nós somos um projeto fadado ao mais completo fracasso, né? A gente vai envelhecer, vai ter um câncer talvez e morrer. Então, como é que uma coisa dessa não pode ser esquisita ou complicada?
Então, acho que o impulso maior é por isso. Acho que muita gente, eu me incluo entre elas, escreve por uma questão de insatisfação, né? Você não se conforma com as coisas e você tenta escrever porque isso, de algum modo, te ajuda a continuar. Então, é isso. Eu acho que é essas coisas que inquietam tanto, né? E que nos movem. E que a literatura nos dá a oportunidade de transformar tanta dor, tanto sofrimento, em algo belo, em algo bonito, em algo que nos encanta e nos distrai da morte. Então é isso, coisa do humano mesmo. Mas tudo isso só faz sentido se transformado em alguma coisa bela, né? E no caso da literatura, a linguagem se responsabiliza por isso. Então não é uma preocupação apenas com o humano, mas uma preocupação sobre o como dizer isso, né? Porque tudo isso é muito vulgar, né? Eu acho que não há coisa mais vulgar do que a velhice, a morte, a dor, a doença. Nesse momento mesmo, enquanto nós estamos falando aqui, milhares de pessoas estão morrendo, sofrendo, sentindo dor, descobrindo que estão com câncer. Então tudo isso é muito vulgar. E eu acho que a literatura e a arte, de modo geral, de alguma forma nos dá condições de conviver com isso, né? Algumas pessoas encontram esse remédio talvez na religião, na fé, e outras procuram encontrá-lo na arte, na literatura. Esse é o meu caso. Ok. A Rejane Gonçalves está dizendo aqui o seguinte, que o Oblomov também me comoveu, vez por outra releio. E aqui nós temos o Lenin Vasconcelos, fantástico a ouvir, as imagens se montam nitidamente em nossas mentes. O Biratã dizendo que deu vontade de ler o resto do conto. Olha aí, olha, já está. Que bom, que bom. E o Biratã. O Lenin Vasconcelos é meu filho. Teu beijo filho, para né? você, bem grande. E o Biratã Carvalho Costa disse: foi o Ferreira Goulart quem disse que escrevemos porque a vida não basta? É uma pergunta que ele está fazendo. Pelo que eu me recordo, sim. A literatura ela vem exatamente porque, segundo Ferreira, né, a vida não é suficiente. Olha só, Nivaldo, você quer dizer mais alguma coisa? Não. Ok, eu vou para o sorteio do livro, tá certo? Ótimo. E vamos lá. Vou soltar aqui a vinhetinha do sorteio. Bom, vamos aqui escolher um número. Ok, foi sorteado o número 1, a primeira inscrição, tá certo? Vamos ver quem é a primeira inscrição aqui. Opa, é alguém que sempre participa aqui conosco, tá certo? Do Conversa com o Escritor, é o Ubiratã Costa, que há pouco falou aqui sobre o Ferreira Goulart. Então, Ubiratã, seja bem-vindo, né? E também parabéns, né? Parabéns pelo prêmio aí, pelo livro que o Nivaldo vai enviar, né, para você. Deixa eu tirar aqui, porque o sorteio já rolou. E aí, é isso. Deixa eu ver o que mais aqui, só para seguir o sorteio do livro. Ninguém Detém a Noite. Então, quem ganhou foi o Biratã, foi a primeira inscrição. 12 pessoas concorreram e ele foi a primeira pessoa a se inscrever. O Biratã O Biratã, deixa eu ver qual é a cidade do Biratã. O Biratã é de Goiânia, Goiás, tá? Beleza, então, vou mandar o livro com todo prazer. Então, legal, gratidão por isso. E aí, gente, eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que a próxima quinta-feira, tá certo? A gente vai receber aqui o poeta, o escritor, né? O Sequim, a partir das 17 horas. Ele vai participar conosco, próxima quinta, né? Vai ter conversa com o escritor, com Antônio Carlos Sequim. E vocês
estão aí já intimados, né? Convidados não, venham para cá, vamos jogar conversa dentro com o Sequim, né? E aí eu quero pedir também, né, fazer um pouco aqui essa propaganda aqui do nosso canal, pedindo que vocês se inscrevam aí no YouTube, né? Se inscrevam em nosso canal para acompanhar, né, as lives. Sigam-nos no Instagram, curtam e sigam também a fanpage lá no Facebook. Então vai ser um prazer enorme poder contar com essa parceria, né, essa presença de vocês. Mais uma vez, parabéns ao Biratã, gratidão a Nivaldo Tenório, essa grande voz da nossa literatura, não é? Essa pessoa que, de algum modo, não é, coloca o interior de Pernambuco como, né, dá esse lugar de protagonismo, né, na literatura, e eu acho que isso precisa ser reconhecido. E eu faculto a palavra a você para as suas considerações finais, Nivaldo. Por favor. Bom, Marcelo, a gente se estendeu, né? Já está com 1h30. 1h26, 1h26, eu quero agradecer as pessoas que estão por aí. Muito obrigado por terem acompanhado a live, muito obrigado por terem falado, por terem perguntado. Agradecimento especial ao Mário Rodrigues pelo lindo depoimento que ele fez. Um depoimento mentiroso, né? Não é possível que ele me ache tão grande, né, Mário? Eu sei, eu estou brincando. Obrigado a Mário pelo depoimento maravilhoso, que me deixou muito emocionado. E a você, Marcelo, pelo convite. Eu espero que o projeto continue, que cada vez melhor, e que você consiga, de fato, ser essa ponte entre muitos e muitos estudantes da rede pública e os escritores e a sua paixão, o seu amor pelos livros, né? Eu acho que conversando com os jovens estudantes, mais do que falar da própria obra, o autor tem que falar sobre o seu amor pelos livros, de maneira tal que esse amor possa contagiar os jovens estudantes, né? Eu acho que a gente vive num Brasil obscuro, né, desse governo Bolsonaro, um Brasil que tem um governo que é claramente contra a arte, a cultura, a educação, a ciência. Então, eu acho que a gente nunca teve tanta necessidade de ter jovens lendo com senso crítico do que estamos tendo agora. Eu diria que o período que a gente está vivendo talvez seja pior até do que o período da ditadura militar. Enfim, muito obrigado a você pelo convite. Um abraço a todos. Que legal, que coisa boa. Você é um contista, mas eu quero aproveitar o ensejo para dizer que esse é uma edição do Conversa com o Escritor que é também um tributo a um outro escritor, mas que se notabilizou na poesia e que partiu, né, essa semana, que é o Jaci Bezerra. Então, a memória e a literatura do Jaci Bezerra que dedicamos o Conversa com o Escritor de hoje com o grande, né, contista Nivaldo Tenório. Tá? Valeu, então, Marcelo. Gente, gratidão. Até quinta-feira com o Antônio Carlos Sequim. Até lá. Tchau, Nivaldo. Brigadão.